Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente somem, mas a vida se encarrega de fazê-las lembrar do que fizeram com você? Que mais cedo ou mais tarde, a própria consciência delas se torna um peso impossível de carregar. Esse vídeo é sobre isso, sobre o castigo silencioso que o tempo impõe àqueles que machucam, traem ou desrespeitam sem remorso. Aqui, você vai entender por que o arrependimento verdadeiro não nasce do medo da punição, mas do peso da consciência. Vamos falar sobre o poder invisível da justiça emocional, sobre como o silêncio e a paz interior são as respostas mais fortes que você pode dar a quem tentou destruir sua tranquilidade. Se você já foi ferido por alguém que parece ter saído impune, esse vídeo vai te fazer enxergar que nada passa despercebido pelo tempo. Fique até o final e descubra como transformar a dor em força e o passado em um lembrete de que o universo sempre devolve, com juros. Sabe aquele tipo de erro que parece desaparecer com o tempo, mas que por algum motivo continua rondando a mente de quem o cometeu? É o peso invisível do que foi feito. Ele não faz barulho, não aparece para o mundo, mas está sempre ali, lembrando que nenhuma ação passa sem deixar marcas. As pessoas pensam que seguir em frente é simples, que basta esquecer, mas a consciência tem memória longa e ela cobra na forma mais silenciosa possível. O que muitos não percebem é que o peso não está no ato em si, mas no que ele provoca dentro da pessoa. A mente começa a revisitar o passado como quem assiste a um filme que não consegue desligar. As cenas voltam, as palavras ecoam, e aquele sentimento de culpa aparece nos momentos mais inesperados. Não há como fugir de algo que está dentro. E é exatamente por isso que o castigo mais cruel não vem de fora, vem de dentro. A consciência tem uma maneira curiosa de funcionar. No começo, ela até tenta justificar o que foi feito. Eu estava certo, foi preciso, ele mereceu. Mas quanto mais o tempo passa, mais essas justificativas perdem força. E o silêncio começa a mostrar o que as palavras esconderam. É aí que o peso começa a crescer e o arrependimento se instala sem pedir permissão. E esse peso não se manifesta de forma óbvia. Ele aparece no vazio que a pessoa sente mesmo quando está cercada de gente. Na dificuldade de dormir, no desconforto ao lembrar do nome de quem feriu, na necessidade de fingir uma paz que não existe. A vida tem um jeito sutil de lembrar. Aquilo que foi feito com maldade volta em forma de inquietação. O mais curioso é que muitas vezes quem causou o mal nem entende o motivo da própria angústia. Acha que é o estresse, o cansaço, o trabalho, mas na verdade é a consciência cobrando. É o eco das próprias atitudes reverberando por dentro. Porque a mente pode até tentar apagar, mas o coração lembra e o inconsciente nunca esquece. Enquanto isso, quem foi ferido muitas vezes já superou. Já aprendeu a viver sem raiva. Já entendeu que a vida se encarrega de tudo. E é justamente aí que a balança se equilibra. O peso que um soltou, o outro passa a carregar. É uma troca silenciosa, mas justa. Esse é o tipo de justiça que não precisa de plateia nem de vingança. A consciência é o tribunal mais severo que existe. Ela julga no silêncio da madrugada, nas lembranças que insistem em voltar e nas perguntas que ninguém mais faz, mas que a mente continua repetindo. Por isso, é tão importante compreender que o que fazemos nunca desaparece completamente. Cada atitude, cada palavra, cada gesto, tudo volta de alguma forma. E não se trata de castigo divino, mas de equilíbrio. A vida devolve o que oferecemos, e a consciência é o mensageiro que entrega a conta. E é nesse ponto que começa a verdadeira reflexão. Quando se entende que a paz que se sente hoje é o resultado do que se plantou ontem, e que quem destrói a paz dos outros perde a própria, algo muda dentro da alma. A partir daí, não há mais desejo de vingança, a confiança no tempo, porque o tempo é o maior juiz que existe. Ele não esquece, não se apressa e nunca falha. E é justamente ele que vai nos levar para o próximo ponto dessa conversa.
O momento em que o silêncio começa a gritar e o castigo da consciência se torna impossível de ignorar. Existe um momento em que o peso da consciência deixa de ser apenas um incômodo distante e começa a se tornar insuportável. É quando o silêncio, aquele que antes parecia um refúgio, se transforma em algo barulhento demais. De repente, o que antes era calma vira inquietação. As lembranças começam a surgir sem serem chamadas, e o arrependimento se instala como um visitante que não pretende ir embora. Durante o dia, a rotina até ajuda a disfarçar. O trabalho, as conversas, as distrações, tudo parece manter a mente ocupada. Mas à noite, quando o mundo se cala, é impossível esconder o que está por dentro. É nesse instante que a consciência fala mais alto. Cada atitude maldosa, cada palavra dita para ferir, cada escolha impensada. Tudo volta com uma nitidez dolorosa. O silêncio se torna um espelho. E ele não reflete o rosto, mas as intenções. Mostra o que foi feito e, pior, o que não deveria ter sido feito. As pessoas tentam fugir desse reflexo, mas quanto mais tentam se distrair, mais forte ele grita. É como se o próprio universo dissesse: você precisa ouvir o que tentou ignorar. E o mais cruel é que esse grito não vem em forma de som, vem em forma de sentimento. É aquela ansiedade sem motivo, aquela angústia que aparece no meio do nada, aquele desconforto que não se explica. E consciência fala na linguagem do incômodo, e o corpo escuta. É o coração acelerando, a mente inquieta, a paz indo embora aos poucos. Muitos tentam apagar esse grito com prazeres momentâneos, festas, novos relacionamentos, distrações, mas nada disso silencia o que vem de dentro. É como tentar abafar um trovão com um sussurro. A culpa pode até ser ignorada por um tempo, mas nunca completamente. E quanto mais se foge, mais ela persegue. A verdade é que o silêncio tem um poder que poucos entendem. Ele revela o que o barulho esconde. É nele que o ser humano se confronta com o próprio espelho interno e percebe que nada do que fez foi realmente esquecido. O silêncio é o tribunal onde a consciência grita sem precisar de voz. E nesse momento surge uma lição poderosa. O verdadeiro arrependimento não vem quando alguém perdoa, mas quando o próprio coração não consegue mais se enganar. A mente começa a cobrar o que a vida ainda não cobrou. E o castigo se cumpre em cada pensamento repetido, em cada lembrança que insiste em voltar. Esse é o ponto em que a indiferença começa a desmoronar. Aquele que parecia frio, distante, inabalável, começa a sentir o peso daquilo que tentou esconder. E por mais que finja controle, o olhar entrega, o tom de voz muda, e o silêncio revela tudo o que as palavras tentam negar. É nessa hora que a consciência se transforma na pior companhia possível. Ela não vai embora, não se cala, não perdoa facilmente. Ela acompanha cada passo, lembrando que o passado ainda vive dentro de quem o criou. E é a partir dessa dor silenciosa que surge o próximo passo, a tentativa desesperada de manter as aparências, de esconder a culpa atrás de uma máscara. É aí que entramos no próximo ponto dessa reflexão, a máscara da indiferença, o disfarce que muitos usam para esconder o peso da própria consciência. Quando a consciência começa a cobrar, a primeira reação de quem errou é se proteger. E é aí que nasce a máscara da indiferença. Por fora, parece que nada o afeta. O rosto firme, o sorriso forçado, o olhar distante. Mas por dentro, existe um conflito constante entre o que se sente e o que se tenta esconder. É um teatro interno que cansa, porque fingir força exige mais energia do que assumir culpa. A indiferença é a armadura dos que não querem admitir o arrependimento. É o "tô bem", dito com voz trêmula. É o "não me importo", dito para esconder o medo de encarar o próprio reflexo. Essa máscara é criada para enganar o mundo, mas principalmente para enganar a si mesmo. Porque é mais fácil parecer frio do que aceitar que o coração está pesado. Só que o tempo tem o dom de desgastar todas as máscaras.
Nenhuma expressão forçada dura para sempre. Uma palavra, um olhar, uma lembrança, qualquer coisa pode fazer a verdade escapar por entre as brechas. A indiferença começa a rachar e o que está por trás dela aparece: medo, culpa, arrependimento e solidão. E o curioso é que quanto mais alguém tenta parecer imune, mais deixa claro o contrário. O olhar evita o confronto, o sorriso é mecânico, o comportamento muda. Quem um dia agiu com frieza agora precisa usar a mesma frieza como escudo. Mas no fundo está exausto. Porque sustentar uma farsa é carregar um peso ainda maior que o erro original. A máscara da indiferença não traz paz, traz prisão. A pessoa passa a viver tentando manter a aparência de quem não sente nada. Mas o corpo fala, a mente denuncia e o silêncio revela. A consciência não aceita disfarces, ela enxerga através deles. E cada tentativa de fingir indiferença apenas prolonga o sofrimento que poderia ser curado com um simples reconhecimento. Eu errei. É impressionante como o orgulho impede a libertação. Muitos preferem carregar o fardo a admitir a dor. Acham que demonstrar arrependimento é sinal de fraqueza quando, na verdade, é o primeiro passo para se libertar do castigo mental que os acompanha. Mas enquanto o orgulho fala mais alto, a máscara continua colada no rosto, sufocando cada tentativa de ser verdadeiro. Com o tempo, o mundo começa a perceber. A frieza se torna desconforto, a distância vira isolamento, e a indiferença começa a causar o contrário do que se esperava. Em vez de poder, ela revela vulnerabilidade. Porque ninguém consegue fingir paz quando a consciência está em guerra. É nesse ponto que a vida, silenciosamente, começa a devolver o que foi feito. Pequenas situações surgem, reflexos aparecem, e a pessoa começa a sentir na própria pele o que um dia fez o outro sentir. É a lei do retorno atuando de forma discreta, mas implacável. A máscara pode até esconder por um tempo, mas não para sempre. Em algum momento, a própria vida tira o disfarce e tudo vem à tona. É aí que o peso do passado deixa de ser apenas lembrança e se transforma em consequência. E é justamente sobre isso que vem o próximo passo dessa reflexão. O retorno do que foi causado. O momento em que o universo, com sua precisão silenciosa, mostra que nada fica impune. E cada ação encontra seu caminho de volta. Tudo o que é feito mais cedo ou mais tarde encontra o caminho de volta. A vida tem um jeito sutil, mas exato de equilibrar o que parecia perdido. Não há necessidade de castigos visíveis ou vinganças planejadas. O retorno acontece naturalmente, como uma força que corrige o desequilíbrio deixado pelas ações humanas. O curioso é que, no início, quem feriu acredita estar livre das consequências. Segue a vida, parece prosperar, demonstra tranquilidade. Mas o tempo observa em silêncio. E quando menos se espera, o eco do que foi feito começa a ressoar. Às vezes volta através de pessoas diferentes, de situações parecidas, ou de sentimentos idênticos aos que um dia foram causados a alguém. A lei do retorno não avisa quando vai agir, apenas age. É como se o universo tivesse uma memória infalível, capaz de registrar cada gesto, cada palavra, cada intenção. Mesmo o que foi feito em segredo um dia encontra um reflexo. E o mais intrigante é que esse reflexo não vem apenas como punição, mas como lição, para que o coração aprenda o peso do que um dia provocou. O sofrimento que um dia foi causado em outro se manifesta de forma simbólica. Às vezes é a solidão que chega, o fracasso repentino ou um vazio sem explicação. Outras vezes é alguém que entra na vida da pessoa e a faz sentir exatamente o que ela fez alguém sentir. Nada disso é coincidência. É o ciclo da consciência se fechando, cobrando aprendizado, e é nesse instante que a compreensão começa a nascer. Quando a dor é vivida do outro lado, o entendimento se aprofunda. A pessoa finalmente enxerga o valor da empatia, percebe o quanto uma atitude pode marcar o destino de alguém.
O retorno não vem para destruir, mas para despertar, para ensinar que cada ação tem um custo emocional que um dia precisa ser pago. Por isso, não há necessidade de desejar vingança. A vida é precisa demais para falhar nesse papel. O que é feito com maldade volta em forma de arrependimento, e o que é feito com bondade retorna em forma de paz. É simples, é natural, é inevitável. Essa verdade liberta quem foi ferido, porque mostra que ninguém precisa se desgastar tentando fazer justiça com as próprias mãos. O tempo se encarrega de colocar cada um no lugar que merece, sem ruído, sem espetáculo, apenas com a sutileza do destino. O retorno do que foi causado é o lembrete de que o mundo é redondo também no sentido moral. Tudo o que é lançado ao universo dá uma volta completa e retorna à origem. E quando retorna, traz junto o aprendizado que o orgulho não permitiu ver antes. É nesse ponto que a consciência se torna mais pesada do que qualquer castigo externo. Porque a pessoa entende que o que vive agora é o reflexo exato do que provocou antes. E não há como fugir do espelho da própria história. E quando o passado começa a se manifestar dessa forma, ele não vem apenas em situações, vem em pensamentos. É sobre isso que falaremos a seguir, quando o passado volta em pensamentos e como a mente se transforma no verdadeiro palco da justiça emocional. Há coisas que o tempo não apaga, apenas esconde por um tempo. E quando menos se espera, elas voltam. Voltam em forma de lembrança, em sonhos que incomodam, em pensamentos que surgem do nada e fazem o coração apertar. É o passado chamando a atenção, cobrando ser revisto. Não é castigo, é consciência pedindo reparo. O que foi deixado mal resolvido não desaparece. Apenas se acomoda em um canto da mente, esperando o momento certo para retornar. E ele sempre volta quando a vida está em silêncio, quando não há distrações para abafar o que precisa ser ouvido. É nessa hora que as lembranças antigas ganham nitidez, que rostos esquecidos reaparecem e palavras malditas ecoam como se tivessem sido pronunciadas ontem. A mente humana tem um mecanismo preciso. Ela tenta proteger o ego, mas ao mesmo tempo busca equilíbrio. Por isso, o que foi feito de errado não se apaga. Se repete internamente até ser compreendido. É como se o cérebro insistisse em reproduzir as cenas do passado para que, um dia, o coração finalmente aprenda. Esses pensamentos não surgem à toa. Eles são sinais. Cada lembrança é uma oportunidade de arrependimento, cada recordação dolorosa é um convite ao entendimento. É a consciência tentando aliviar o peso que carrega, pedindo que a verdade seja aceita para que a alma volte a respirar em paz. O passado não precisa ser inimigo. Ele é, na verdade, um professor exigente. Mostra o que foi ignorado, revela o que se tentou esconder e, muitas vezes, expõe o que o orgulho tentou calar. O desconforto que ele causa não é punição, é tentativa de cura. Mas poucos têm coragem de escutar o que a própria mente está tentando dizer. Há quem tente silenciar esses pensamentos com distrações. Mergulham no trabalho, nas redes sociais, em qualquer coisa que mantenha a cabeça ocupada. Mas quanto mais se tenta fugir, mais o passado encontra brechas para entrar. Porque o que não é resolvido se repete, e a consciência sabe disso melhor do que ninguém. Chega um momento em que a pessoa percebe que o maior tormento não vem de fora, mas de dentro. O problema não está mais nas consequências do que aconteceu, mas nas lembranças do que foi feito. A mente se transforma em um espelho, refletindo tudo o que a alma tentou esconder, e esse reflexo é implacável. Ele mostra o que foi perdido, o que poderia ter sido diferente, o que ainda dói. É por isso que o arrependimento é tão poderoso. Ele nasce nesse confronto interno, quando a pessoa entende que não há como mudar o passado, mas há como aprender com ele. O retorno em forma de pensamentos é o estágio mais profundo do castigo da consciência, porque ninguém pode fugir da própria mente. E quanto mais se tenta evitar, mais forte ela se manifesta. Até que um dia,
A pessoa decide parar de lutar e simplesmente encarar o que sente. E é exatamente aí que a verdadeira transformação começa, quando se entende que não é preciso reagir a tudo, que o silêncio pode ser a resposta mais sábia. É nesse ponto que surge o próximo passo dessa reflexão. O que acontece quando você escolhe o silêncio? O momento em que a paz se torna a vingança mais elegante. Escolher o silêncio é uma das atitudes mais poderosas que alguém pode ter. À primeira vista, parece passividade, como se fosse desistir de reagir. Mas, na verdade, é o contrário. O silêncio é a linguagem da sabedoria. Ele não busca provar nada, apenas observa enquanto o tempo faz o que precisa ser feito. Quem escolhe o silêncio não está fugindo, está se preservando. Há uma força imensa em não responder. Quando você opta por não revidar, o outro se vê diante do próprio eco. O que ele tentou causar volta para ele com o dobro de intensidade. O silêncio não é a ausência de reação, é a reação mais inteligente que existe. Ele desarma, confunde e faz o outro encarar o próprio vazio. É nesse ponto que o poder muda de lado. Enquanto quem feriu tenta manter o controle através de palavras justificativas ou provocações, o silêncio mostra que nada disso tem mais efeito. É como se dissesse, sem dizer, você não tem mais poder sobre mim. Essa é a vitória mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profunda que se pode alcançar. O silêncio também cura. Ele dá espaço para o pensamento se reorganizar, para o coração se acalmar e para a vida retomar o equilíbrio. Quando você escolhe o silêncio, escolhe não se contaminar com a energia do erro dos outros. Escolhe manter a própria dignidade intacta, mesmo depois de ter sido ferido. E o mais interessante é que o silêncio fala, mesmo sem som. Ele mostra maturidade, força e controle emocional. Transmite uma mensagem que nenhuma palavra seria capaz de expressar, a de que você superou. E nada causa mais inquietação em quem tentou te atingir do que perceber que você simplesmente não se abala mais. O silêncio também é o espelho que faz o outro se enxergar. Quando não há resposta, não há distração para aliviar a culpa. É nesse vazio que a consciência alheia começa a trabalhar, que o arrependimento cresce e o castigo se intensifica. É o próprio peso das ações voltando desta vez sem resistência. Escolher o silêncio é como dar ao tempo a responsabilidade de falar por você. E o tempo fala, com precisão. Ele mostra quem tinha razão, quem agiu por impulso, quem tentou manipular, quem destruiu. No fim, o silêncio se torna uma espécie de testemunha da verdade, que espera pacientemente o momento certo de revelar tudo. Essa escolha, porém, exige coragem. É muito mais fácil gritar, se justificar, reagir, mas o silêncio é para os que compreendem que a verdadeira justiça não se impõe, ela se revela. E quando você entende isso, não há mais desejo de revanche, apenas confiança de que tudo encontra o seu devido lugar. No fundo, quem escolhe o silêncio entende que a consciência dos outros é castigo suficiente. Não há nada mais pesado do que viver com a própria culpa. E é por isso que o silêncio, quando bem usado, se transforma em uma espécie de justiça emocional, firme, discreta e inevitável. E é justamente sobre essa justiça invisível que o próximo tópico vai tratar. A verdadeira justiça não é visível, porque o que o mundo não vê, o tempo enxerga com perfeição. Depois de escolher o silêncio, algo importante acontece. A necessidade de provar qualquer coisa desaparece. O espetáculo externo perde valor, e o que passa a importar é o que se ajusta por dentro. É aí que a justiça real atua, fora dos holofotes, longe de aplausos, sem anúncios. A vida corrige trajetórias de forma discreta. Não há sirenes, não há placas indicando agora veio a conta. Há apenas um alinhamento gradual entre ação e consequência.
O que foi feito encontra no tempo o cenário exato para retornar como aprendizado. Essa justiça íntima não depende de tribunais ou testemunhas. Ela se cumpre no lugar onde ninguém pode fugir, na própria mente. Quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro, não existe plateia para aprovar ou condenar, só o diálogo com a verdade. Por isso, quem busca provar inocência diante do mundo, muitas vezes tenta esconder culpa de si mesmo. A justiça invisível vira um espelho, não mostra a imagem que se quer, mas aquilo que precisa ser encarado. E nesse reflexo, a narrativa perde força e os fatos ganham peso. Acontece também um fenômeno curioso. Quem insistia em se justificar começa a cansar do próprio discurso. A energia que antes era gasta para sustentar aparências dá lugar a um desgaste silencioso. Manter máscaras cansa mais do que admitir erros. É nesse ponto que a balança moral retoma o equilíbrio. Sem gritos, sem vingança, sem cena, a vida devolve o que se plantou, não como punição cega, mas como lição precisa. O objetivo não é destruir, é despertar consciência. Para quem foi ferido, entender isso traz leveza. Não é preciso fiscalizar o destino alheio. O tempo faz a triagem com exatidão. A serenidade volta quando se percebe que a justiça que realmente transforma é a que amadurece por dentro. E, curiosamente, quando a justiça íntima começa a operar, a necessidade de ver o outro pagar se dissolve. O foco sai do passado e volta para a própria jornada. A paz deixa de ser esperança e vira hábito. No fim das contas, a justiça que permanece é a que educa. Ela transforma o orgulho em humildade, dureza em compreensão, ansiedade em confiança. É silenciosa, porém incontestável, porque se cumpre no único lugar onde a mentira não prospera. Essa é a porta de entrada para a próxima etapa, quando essa mesma justiça interna se converte em peso emocional para quem feriu. É o momento em que a pessoa passa a sentir, na própria pele, o que tentou ignorar. Chega um momento em que a consciência deixa de apenas lembrar o que foi feito e começa a cobrar de forma profunda. É quando o papel se inverte. Aquele que causou dor passa a sentir o peso do próprio gesto. Não há como escapar disso, porque o arrependimento verdadeiro não surge por vontade, mas por consequência. É a mente reagindo ao desequilíbrio que ela mesma criou. Quem um dia feriu, mesmo sem intenção, começa a perceber a dimensão do estrago quando a vida o coloca na posição contrária. É aí que nasce o desconforto. Uma mistura de culpa, vergonha e impotência. A pessoa tenta seguir, mas algo dentro dela insiste em relembrar. Você também causou isso em alguém. E esse lembrete não silencia facilmente. O peso de ser quem feriu não se manifesta apenas em pensamentos. Ele aparece no comportamento, na falta de paz, na dificuldade de se conectar com os outros. É como se uma parte da alma tivesse ficado presa no passado, naquele instante em que a escolha errada foi feita. Nenhum sucesso, elogio ou distração é capaz de preencher o vazio que nasce do arrependimento. A consciência transforma o coração em campo de batalha. De um lado, a tentativa de justificar. Do outro, o desejo sincero de reparar. Mas nem sempre há como consertar o que foi feito, e é justamente essa impossibilidade que mais dói. A mente entende que o perdão do outro pode até vir, mas o perdão de si mesmo demora a chegar. Com o tempo, a pessoa percebe que o castigo não é imposto por ninguém, é autoimposto. Ela passa a se observar em situações semelhantes e, de forma quase inconsciente, se pune. É o toque que se contém, a palavra que não se diz, o amor que não se permite sentir. Tudo porque, no fundo, acredita não merecer mais leveza. Esse é o momento em que o arrependimento deixa de ser uma emoção e se torna uma transformação. Quando o peso se torna insuportável, o indivíduo se vê obrigado a mudar. Não por medo da punição, mas pela necessidade de reencontrar a própria paz.
E essa mudança, embora dolorosa, é a única que realmente liberta. O mais curioso é que ninguém precisa apontar o erro. A vida se encarrega de mostrar, através das experiências, o mesmo sentimento que um dia foi causado. É a lei do retorno emocional agindo, não como vingança, mas como aprendizado inevitável. Ser quem feriu é carregar o fardo de olhar para dentro e reconhecer o que tentou esconder. É sentir o eco do sofrimento que provocou e perceber que dessa vez não há saída fácil. Só resta encarar o próprio reflexo e decidir o que fazer com ele. Continuar negando ou começar a evoluir. Esse é o ponto em que a consciência começa a pedir cura, e a cura começa pela busca da paz. Porque o verdadeiro alívio não está em tentar esquecer, mas em se reconciliar com o que foi feito. É aceitar que o erro existiu, mas não precisa mais definir quem se é. E é nesse ponto que a história muda de direção. Porque quando o arrependimento se transforma em aprendizado, nasce o desejo de paz. E é sobre isso que vamos refletir no próximo trecho. O poder de seguir em paz e como essa escolha é, na verdade, a maior vitória que alguém pode alcançar. Depois de tanto peso, chega um instante em que a alma entende que continuar carregando o passado não muda nada. É nesse momento que surge a decisão mais madura que alguém pode tomar: escolher a paz. Não a paz ingênua de quem esquece, mas a paz consciente de quem entende, aceita e solta. Seguir em paz é, ao mesmo tempo, o perdão e o renascimento. A verdadeira força não está em cobrar o que fizeram, mas em libertar-se da necessidade de ver o outro pagar. Porque quando você se desprende da dor, ela deixa de ter poder sobre você. A mente se aquieta, o coração volta a respirar leve, e o silêncio que antes machucava passa a curar. Esse é o tipo de liberdade que ninguém pode tirar, porque vem de dentro. Seguir em paz não significa concordar com o que aconteceu, mas compreender que a vida tem formas próprias de equilibrar o que é justo. É parar de procurar explicações e começar a confiar que tudo aquilo que parecia injusto serviu para te fortalecer. O que antes era ferida, agora vira cicatriz, uma marca que não dói mais, apenas lembra o quanto você cresceu. E quando essa serenidade se instala, algo poderoso acontece. O que te fez mal perde importância. A raiva some, o rancor enfraquece, e a lembrança deixa de ser um peso para se tornar um aprendizado. Você passa a enxergar que o sofrimento não veio para te destruir, mas para te lapidar. Nenhuma dor é em vão quando ensina algo sobre quem você é. A paz também é uma forma de resposta. Ela diz ao universo que você entendeu a lição. E o curioso é que quando você alcança esse estado, a própria vida começa a te recompensar. Novas oportunidades surgem, pessoas diferentes aparecem e o caminho volta a fluir. É como se o universo dissesse: agora você está pronto para recomeçar. A tranquilidade interior tem um poder que o ódio jamais terá. Enquanto a raiva consome, a paz constrói. Enquanto a vingança desgasta, o perdão liberta. E essa libertação não significa esquecer quem te feriu, significa lembrar sem sentir dor. É o sinal de que a ferida finalmente cicatrizou. Viver em paz também é um ato de fé. É acreditar que o tempo faz justiça melhor do que qualquer reação humana. E essa confiança te coloca em um estado de equilíbrio que nada abala. A dor passa, o medo se dissolve, e o que sobra é apenas a clareza de quem aprendeu a lição sem precisar se vingar. E o mais bonito é perceber que, enquanto você escolhe seguir leve, a consciência de quem errou continua presa. É como se o universo invertesse os papéis. Quem antes feriu, agora sente o peso do que fez. Quem foi ferido, agora descansa em paz. É o equilíbrio se cumprindo de forma silenciosa, mas perfeita. Essa é a vitória que não precisa de plateia. A paz não faz barulho, mas transforma tudo ao seu redor. E quando alguém te vê tranquilo, mesmo depois de tudo, entende que o tempo realmente cuidou de colocar as coisas no lugar. E é justamente esse tempo
o grande juiz de todas as histórias, que encerra esse ciclo. No próximo trecho falaremos sobre ele, quando o tempo faz justiça e como nada, absolutamente nada, escapa do relógio invisível da vida. O tempo é o juiz mais silencioso e preciso que existe. Ele observa tudo, sem pressa, sem aviso, e age quando ninguém mais espera. Enquanto os olhos humanos se distraem com o imediato, o tempo trabalha em silêncio, alinhando as peças, ajustando os caminhos e devolvendo a cada um o que realmente lhe pertence. Nada escapa da sua lógica. O tempo é o grande nivelador da vida. Muitos acreditam que a justiça falha porque não a veem acontecer. Mas o tempo não precisa mostrar. Ele age de forma sutil, fazendo com que cada pessoa colha exatamente o que plantou, mesmo que em outra estação. Aqueles que um dia machucaram descobrem, pouco a pouco, o peso daquilo que fizeram. E quem suportou a dor em silêncio recebe em troca uma serenidade que ninguém pode roubar. O tempo não tem pressa porque sabe que tudo chega ao ponto certo. Ele espera o momento em que a consciência amadurece o suficiente para entender as consequências. É nessa espera que a justiça se cumpre, não como castigo, mas como aprendizado inevitável. Às vezes, a vida não precisa punir. Basta fazer a pessoa sentir o que um dia ignorou. E o mais impressionante é que o tempo nunca erra o alvo. Ele devolve com exatidão, mas na medida certa. Não para destruir, e sim para ensinar. O tempo não quer vingança, quer equilíbrio. É por isso que quem age com verdade sempre prospera. E quem age com maldade acaba preso nas próprias consequências. Quando o tempo age, a aparência das coisas se dissolve. O que parecia vitória revela-se vazio, o que parecia perda mostra-se livramento. Ele revela intenções, mostra quem era verdadeiro e quem apenas representava. Nada se mantém de pé diante do olhar constante do tempo. Essa justiça temporal também traz paz para quem esperou. Porque ela mostra que nunca foi necessário revidar, apenas confiar. O que parecia esquecido, na verdade, estava sendo resolvido de forma invisível. E quando o resultado chega, é impossível não reconhecer a perfeição com que tudo se encaixa. O tempo é paciente, mas também implacável. Ele devolve o peso da dor a quem causou e oferece leveza a quem suportou. Pode demorar, pode parecer distante, mas sempre cumpre seu papel. E quando o faz, ninguém escapa da lição, nem quem feriu, nem quem perdoou. No fim, é ele quem encerra todos os ciclos. O tempo cala as bocas, expõe as verdades e repara o que parecia irreversível. Ele mostra que nada fica impune, porque a consciência é a conta que nunca se apaga. O que foi feito permanece registrado, esperando apenas o instante certo para voltar. E quando esse retorno acontece, não há mais necessidade de palavras. A justiça se cumpre de forma silenciosa, e quem um dia causou dor entende, na pele, que o tempo é o único que realmente faz justiça sem errar. Agora que você entendeu isso, lembre-se, o silêncio da vida nunca é esquecimento, é preparação. Continue acreditando, mesmo quando nada parece acontecer, porque o tempo, esse juiz invisível, está sempre trabalhando ao seu favor. Talvez ao longo desse vídeo você tenha lembrado de alguém que te feriu, te subestimou ou destruiu uma parte da sua paz. E talvez tenha sentido que o tempo demorou demais para agir. Mas agora você entende, o tempo não falha. Ele apenas espera o momento certo para que a justiça se cumpra de forma perfeita, sem precisar de plateia, sem precisar de vingança. A consciência deles é o castigo que nunca termina, e a sua paz é a prova de que você venceu. Não porque revidou, mas porque se elevou. Porque mesmo com o coração machucado, você escolheu seguir firme. E isso é o que o universo mais recompensa. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que você ficou em paz, enquanto o outro fingia estar bem, tudo isso está sendo visto. Nada foi em vão, e agora eu quero te pedir uma coisa. Escreva aqui nos comentários a frase: "O tempo sempre faz justiça". Escreva para afirmar que você acredita nisso,
para selar esse novo ciclo da sua vida, para declarar que não precisa de revanche, apenas de paz. Essa é a sua forma de dizer ao universo: eu aprendi e estou pronto para seguir em frente. Lembre-se, quem mantém o coração leve vence sem precisar vencer ninguém. A dor passa, a paz fica e o tempo faz o resto. Obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem te tocou, não saia ainda. Assista ao vídeo que está aparecendo agora no card e confira o conteúdo especial que deixei fixado nos comentários. Tenho certeza de que ele vai te fortalecer ainda mais nessa jornada de superação. Acredite, o tempo é justo e a sua paz é a maior prova disso.